Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre como evitar cirurgias de hérnia de disco através da fisioterapia certa. Então fica comigo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Deixa eu curtir no vídeo, porque assim você me ajuda a que o YouTube promova meus vídeos para que a gente tenha mais visualizações e assim a gente se sinta mais motivado para continuar fazendo esses conteúdos aqui para vocês. Bom, quais são, as coisas aí importantes para você saber sobre relação de hérnia de disco e cirurgia? Vou tentar aqui ser mais breve possível, não entrar tanto em detalhe, porque tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas tem algumas coisas que são importantes e que você deveria saber se você tem um diagnóstico de hérnia de disco. 4 pontos importantes aqui. Número 1, 96% das hérnias de disco, elas são assintomáticas. As pessoas têm hérnia de disco, mas não tem dor nenhuma, ou seja, a maioria das hérnias não vão gerar dor. Apenas um percentual de 4% é que de fato vai gerar dor. Então, se você tem uma hérnia de disco e sente dor, você tem uma hérnia que a gente chama de hérnia verdadeira, você é um premiado, porque você está dentro desse grupo de 4%. Muita gente tem diagnóstico de hérnia de disco, tem dor, mas a dor da pessoa não é por conta da hérnia de disco, e às vezes a pessoa acha que é, e isso acaba levando ela a tratamentos errados na maioria das vezes. Segundo ponto importante sobre hérnia de disco é que elas podem regredir espontaneamente. Muita gente acha que a hérnia de disco só pode sair dali se existir uma cirurgia que for lá e cortar aquela hérnia fora. Mas a verdade não, a verdade é que a hérnia, na maioria das vezes, ela pode ser reabsorvida espontaneamente, simplesmente com o passar do tempo, com exercícios e coisas conservadoras podem fazer com que essa hérnia seja reabsorvida. E quanto maior a hérnia, maior a chance dela ser reabsorvida. Quanto menor, menor a chance. Terceiro ponto é que essas 4% das hérnias verdadeiras, aquelas que de fato geram uma dor na pessoa, o tratamento correto para essa hérnia, que a gente chama de radiculopatia, ele tem uma duração de 6 meses a 1 ano. Não existe tratamento para hérnia de disco que vai ser resolvido com menos de 6 meses. Então entenda, se você está num tratamento e você começou agora e está achando, esperando que você tenha uma melhora absurda, e se você tem de fato uma hérnia de disco, não é assim que acontece. Seu tratamento ele vai durar, se você fizer corretamente as coisas que tem que ser feitas, em torno de 6 meses a 1 ano. Não espere melhorar de repente, porque muitas vezes até acontece essa melhora, mas é uma falsa melhora. Daqui a pouco você piora novamente. E o quarto ponto importante é que cirurgia raramente é necessária. A cirurgia entra aí em torno de 3% dos casos de hérnia de disco e não é a única forma de resolver esse problema, que eu já falei anteriormente. Muita gente acha que é só a cirurgia que resolve, quando na verdade não é. Então esses são 4 pontos importantes aí sobre hérnia que você já tem que saber antes de eu falar das outras coisas que eu preciso que você saiba. E aí, como evitar então cair na cirurgia, se você tem hérnia de disco, fazendo um tratamento com a fisioterapia certa? Primeiro eu quero falar de um erro aqui que é muito comum das pessoas entrarem, caírem e cometerem esse erro. Qual é esse erro? É fazer fisioterapia convencional, achando que está fazendo uma fisioterapia eficiente para o tratamento de hérnia de disco, e aí a pessoa acha que não deu certo e no caso dela não vai ter jeito mais. Então você precisa de colocar na sua cabeça que esse tratamento de fisioterapia, onde você faz 10 sessões, onde você vai um dia, aí passa 2 dias, você volta e você fica lá 40 minutos e você deita numa maca, o profissional faz alguma coisa, passa um aparelho em você, coloca um choquinho, não sei o que, uma bolsa de água quente, depois você vai embora, aí daí outro dia você volta de novo. Isso não é tratamento para hérnia de disco, isso é tratamento para outras coisas. Mas infelizmente a maioria dos locais de tratamento fisioterapêutico vão usar essa abordagem, vão fazer a mesma coisa para praticamente todas as pessoas, certo? Você precisa de um outro tratamento que eu vou falar mais à frente. Mas nosso primeiro passo aqui é não cair na errata de fazer esse tipo de tratamento. Já fez 10, 20, 30, 40, 50 sessões e não melhorou, e aí você acha que a fisioterapia não vai servir para você. Na verdade, esse tipo que você fez não serve para você mesmo. Não adianta, se você fez 50, não adianta você fazer 100, porque vai continuar não servindo. Porque você precisa de um tratamento especializado para o seu caso de hérnia de disco.
Então vamos lá, qual que é o tratamento de fisioterapia especializado? O que tem que ser, né? O que tem que acontecer ali nesse tratamento específico que vai te ajudar se você faz parte desse grupo lá dos 4% que tem hernia de disco, tem dor, tem dormência, formigamento, fraqueza na perna, a sua dor é do joelho para baixo, né? Se for uma hérnia lombar, se for uma hérnia cervical, você tem sensação de fraqueza na mão, dormência na mão, formigamento às vezes, você tem percebido perda de força e a sua dor pega muito aqui do cotovelo para baixo na sua região de antebraço. Nesses quadros, né, onde de fato tem uma hérnia, uma radiculopatia que a gente chama, o tratamento de fisioterapia especializada ele tem que envolver algumas coisas. Número 1, tem que ter uma boa educação terapêutica. Eu tenho que educar o meu paciente em relação ao problema dele, sem ficar criando medos nesse paciente. Eu tenho que incentivar esse paciente a se movimentar na medida do possível, a fazer as coisas que ele gosta, que ele quer fazer. Eu não posso deixar que esse paciente fique de repouso absoluto. Eu tenho que educar esse paciente que repouso é ruim para ele, que ele precisa se movimentar de alguma maneira sem se prejudicar. E aí eu preciso de educar esse paciente com uma educação terapêutica. Isso é um passo essencial no tratamento, mas que infelizmente muitos profissionais não sabem como conversar, explicar, ensinar o paciente sobre o problema dele. E às vezes acha que está fazendo certo quando na verdade está fazendo muito pelo contrário, falando que a hérnia do paciente vai estourar, falando que se ele fazer um tal exercício lá ele pode piorar e nunca mais vai poder andar, falando que a hérnia não permite a mulher engravidar, tudo conversa fiada, isso é tudo mentira, não existe isso, falando que tem osso com osso, não é assim que funciona a coisa, entende? Esse tipo de informação vai prejudicar mais o paciente do que ajudar. Então a gente precisa de ter no tratamento uma educação terapêutica voltada em positividade, informar a verdade para o paciente, incentivando ele a se movimentar. Basicamente é isso. A segunda coisa que tem que ter no tratamento de hérnia de disco é exercícios. Se você está tratando hérnia de disco e seu tratamento não tem exercício ativo onde você faz o exercício, sinto te dizer, mas você está num tratamento que não vai ser eficaz para resolver o seu problema, certo? Então é muito importante que o seu tratamento envolva exercício. Felipe, mas quando eu movimento dói. Mas é porque você precisa de alguns exercícios específicos para o seu caso, uma dosagem certa. Qual é a dosagem certa? Eu só vou saber depois de te avaliar. Não tem como eu te dizer, faz 10, faz 15, faz 20, faz esse, não faz esse, faz esse, não faz o outro. Não, cada paciente tem a sua especificidade. Existem alguns movimentos que vão ocorrer para todo mundo? Existem, mas eu tenho que entender qual é a mecânica de cada paciente para saber quantas séries vai fazer, quantas repetições vai fazer, quantas vezes no dia vai fazer. Não adianta você achar que você indo um dia na fisioterapia e não fazendo mais nada em casa, você vai melhorar. Até pode melhorar, mas vai demorar anos e talvez isso nem aconteça. Então você precisa de, além de ir na fisioterapia, você precisa de aprender exercícios para você fazer em casa, que você vai fazer 2, 3 vezes no dia, uma vez no dia, depender da sua situação. Então, o seu tratamento ele tem que ser ativo. Você tem que fazer as coisas na fisioterapia, você tem que fazer as coisas em casa, exercícios que o profissional vai te ensinar. Você tendo educação terapêutica e sabendo esses exercícios que vão progredindo ao longo das semanas, você está no caminho certo do seu tratamento de hérnia de disco. Na verdade, exercícios e educação terapêutica são obrigatórios no seu tratamento. Agora, o que pode ter no seu tratamento, mas que não são obrigatórios? Técnicas de terapia manual. Existem algumas coisas que a gente pode fazer de terapia manual que pode sim ajudar as pessoas com hérnia de disco. Então, num tratamento presencial, em alguns pacientes eu vou optar por utilizar algumas técnicas de terapia manual. Mas eu preciso de fazer isso com todos? Não. Tem paciente que não vai precisar dessas técnicas. Na verdade, a maioria não precisa. Mas existe um grupo específico que a gente vai usar aí técnicas de terapia manual para melhorar a condição dele em relação àquela hérnia de disco. Uma outra coisa que pode ser necessária também é o tratamento com medicamentos. Então tem alguns pacientes, para ele desenrolar aqui no tratamento com a fisioterapia, ele vai precisar de estar medicamentado, ele vai ter que passar pelo médico e muitas vezes esse paciente pode ser que precise também de passar por um procedimento que a gente chama de bloqueio. Ele vai lá com o médico vai avaliar e vai
ver a necessidade ou não de fazer um bloqueio, ou 2 ou 3, dependendo da situação. Tem pacientes que ficam muito bem com bloqueio, volta para a fisioterapia, a gente dá continuidade a esse tratamento até que ele sinta bem aí para fazer as atividades normais da vida dele. Então, gente, entenda, o tratamento para hernia de disco tem que ter educação terapêutica e movimento e exercício. Essas outras coisas pode ser que tenha, pode ser que não, a depender da sua situação. Existe uma outra coisa que eu nem mencionei aqui, que alguns pacientes vão precisar, dependendo do tempo de dor que ele tem, pode ser que ele precise de um tratamento junto com o psicólogo também. Não é a maioria, mas alguns vão precisar. Então é importante você entender que se você está só com medicamento, você não está no tratamento correto. Se você apenas fez bloqueio, você não está no tratamento correto. Se você acha que é só fazer cirurgia que vai resolver, você não está no tratamento correto. Se você está fazendo fisioterapia de convênio, você não está no tratamento correto. Então, se você está buscando também outras atividades, quiropraxia, osteopatia, simplesmente essas técnicas aleatórias por aí, não é o tratamento mais adequado para você que tem hernia de disco. Existem N outras situações que isso vai ser muito bom, mas para você que tem hernia de disco, que tem uma dor crônica, que já tem mais de 3 meses que você vem lidando com isso, já fez um monte de coisa e não melhorou, entenda, o buraco é mais embaixo e você vai precisar de uma fisioterapia musculoesquelética especializada, que são poucos profissionais que vão saber de fato fazer. Pode ser presencial, pode ser online, não tem essa não. Eu atendo vários pacientes, já dei alta para vários pacientes aí com hernia de disco que fizeram tratamento 100% online comigo. Então esse não é o problema mais hoje em dia, porque isso é possível de ser resolvido de forma online. Bom, espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você quiser me ajuda, entre em contato aqui no nosso site, envie uma mensagem lá no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que de alguma forma eu posso te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.